Olá, tudo bem? Eu sou o Diego e queria compartilhar uma palavra com você. Algo simples, mas que pode edificar muito você nesses dias. Amém? Queria compartilhar o que está em Salmo 121, no verso 1º e no verso 2º, que diz assim: Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? É uma pergunta. E ele responde: O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. A primeira coisa que a gente precisa entender é ver o contexto que esse salmo foi escrito. Esse salmo foi escrito num contexto que foram escritos pelos peregrinos, que eram pessoas que estavam peregrinando sobre a terra, perto de Jerusalém, perto de Israel, e na época das festas eles passavam por todo lugar, caminhavam por tudo onde eles estavam, até chegar em Jerusalém, para adorar a Deus no templo, na época das festas. E durante essa caminhada eles passavam por várias tribos, vários lugares, e encontravam algumas pessoas adorando alguns deuses, que eles criavam um monte, e diante daquele monte eles colocavam algumas imagens e adoravam essas imagens. E eles encontraram várias imagens, e diante disso eles escrevem esses salmos, que diz assim: de onde vem o nosso socorro? É quase uma ironia deles olhando para aqueles montes feitos por mãos de homens, dizendo assim: nosso socorro não vem dali. O nosso socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Então eles sabem aonde o Deus deles está, sabem o que o Deus deles criaram. E isso é muito satisfatório e nos ensina várias coisas. A primeira coisa que ele nos ensina, que nesses dias e trazendo para os nossos dias, que nós precisamos entender e doutrinar o nosso coração e às vezes sondar o nosso coração, de entender se nós estamos criando alguns deuses em nossas vidas ou não, criando algumas coisas que nós colocamos acima de Deus em nossas vidas ou não. E como eu faço isso, Diego? É simples. Quando alguma coisa está acima de Deus, o Deus vivo, o Deus verdadeiro na minha vida. Às vezes nós precisamos ter alguma escala de valores em nosso coração, em nossa vida, e quando isso se torna primeira coisa antes de Deus, isso tem nos tornado um ídolo, um Deus. Nós temos criado um Deus em nossas vidas. Como assim? Às vezes nós obcecamos tanto para alguma coisa, nós focamos tanto para algumas coisas e colocamos isso acima de Deus. Às vezes eu busco tanto dinheiro, eu busco tanto os meus sonhos, que isso eu coloco acima de Deus, e isso me torna ser adorador dos meus sonhos, e isso me torna um Deus. Às vezes eu sou tão obcecado, tão fanático pelo meu trabalho, e eu coloco esse meu trabalho acima de Deus, e isso me torna o meu Deus. Às vezes eu coloco a busca de um relacionamento, às vezes eu coloco a faculdade, às vezes eu coloco a minha família acima de Deus, e isso me torna adorar a minha família, adorar o meu trabalho acima de Deus. Então eu torno a fazer deuses com as minhas próprias mãos. E como é tão sutil isso e a gente não percebe, e quando a gente vê, a gente está frustrado com isso. Porque todas as vezes que nós colocamos toda a nossa esperança, todo o nosso coração naquilo que não é Deus, que não pode nos satisfazer, quando nós buscamos a nossa satisfação em coisas materiais e nós obtemos aquela coisa, e quantas pessoas estão tristes nesses dias porque tem tudo que tem, mas não tem a esperança, não tem a alegria que aquilo achou que aquilo poderia ter. Quantos jovens buscaram tanto por um relacionamento e agora que tem um relacionamento se encontra triste. Por quê? Porque buscou algo bom, mas não com o coração certo. Sabe, trabalho é bom, mas se você não trabalhar e entender com o coração certo, aquilo vai te tornar um Deus da sua vida. Um relacionamento é bom, a família é boa, ter coisas materiais são muito boas, mas se a gente não buscar as coisas que Deus nos ensina a ter com o coração certo, a gente vai colocar aquilo como Deus. E quando aquilo volta para nós, não voltará como bênção, mas sim como maldição, e nós vamos trocar eles por Deus. Amém? E eu quero que você pare para pensar nisso. Às vezes nesses dias nós temos colocado a nossa esperança nos nossos deuses. Quantos de nós temos feito alguns políticos como esperança? Quando nós colocamos a nossa esperança, essas pessoas nos frustram, nós ficamos muito mal. E não entendendo que aquilo é bom, mas se nós não entendemos aquilo com o coração certo, nós vamos nos frustrar.
Então, quantos de nós às vezes estamos criando deuses com as nossas próprias mãos? Quantos de nós estamos colocando a esperança nas pessoas erradas, não que as pessoas erradas, mas com o objetivo errado nas pessoas? Sabe, é muito bom ter amigos, é muito bom ter pessoas, mas nós precisamos entender nesses dias que tem um lugar em Deus, que o nosso coração tem que estar esperando verdadeiramente em Deus. E qual é esse Deus que está sobre os céus? Nós às vezes pensamos que Deus perdeu o controle de algumas coisas, mas Deus não perdeu o controle. Algo que eu queria compartilhar com vocês é na parte que ele diz assim que, né, onde vem o meu socorro, né? Vem do Senhor que fez os céus e a terra. Mas primeira coisa ele diz assim que ele eleva os olhos deles. Eles elevaram os olhos deles para os altos montes. Então tinha os montes na terra que eles adoravam ao Deus, o plano terreno. E eles estão convidando assim, eu elevo os meus olhos. E eu queria te convidar a pensar nisso, nesse momento que você estiver assistindo esse vídeo. Elevar os nossos olhos aos altos montes. O que significa isso? É tirar os nossos olhos da planície, das coisas terrenas, e elevar os nossos olhos a entender que existe um Deus que está sobre todas as coisas. Quando nós pensamos nas coisas terrenas, nós olhamos para as notícias, nós olhamos para o caos, nós nos desesperamos, porque nós olhamos com os nossos olhos humanos, mas Deus nos convida a olhar o alto monte. E como isso é bom, Pedro, se você deve conhecer muito bem a experiência que Pedro teve de andar sobre as águas. Pedro escuta a voz de Jesus e não olhou nada, não olhou as circunstâncias, mas começou a caminhar. Mas o primeiro momento que Pedro presta atenção nas circunstâncias, ele cai. Porque ele perdeu o foco na palavra de Deus. E quando nós perdemos o foco e começamos a olhar as circunstâncias, nós vamos cair, nós vamos temer, nós vamos parar. Então Deus nos convida a ir além. E como nós podemos ir além? Quando eu começo a olhar com os meus olhos, não os olhos naturais, mas pelos olhos da fé. E os olhos da fé me convidam a olhar aos altos montes. Quando nós olhamos aos altos montes, nosso coração se enche de alegria, porque nós conhecemos a palavra de Deus e diz que tudo isso, todos os caos, nós teríamos dificuldade, mas Ele estaria conosco. Tudo isso um dia vai passar, mas nós temos a esperança da eternidade com Ele. Nós temos céus, nós temos nova terra para desfrutar com Deus. O momento não pode ser bom, mas nós entendemos que Deus ainda habita em mim, então há esperança. A palavra de Deus diz que Cristo em mim é a esperança da glória. Ah, como isso é bom entender que Cristo habita em mim. Então as circunstâncias não será mais a mesma circunstância, mas eu vou entender que eu passo pelas circunstâncias entendendo quem eu sou em Deus. Eu sou em Deus, filho dele. Ele me ama e derramou o Espírito Santo dele dentro de mim. Isso é muito bom. Eu quero compartilhar isso com você e te encher de esperança nesses dias, que você possa sair dessa visão terrena. Sabe, eles estavam olhando para os montes feitos da terra, mas o salmista diz assim, eleva os seus olhos. Sabe, que nesses dias você possa mesmo elevar os seus olhos para os altos montes e entender que você tem um Deus, que nós temos um Deus que está no controle de todas as coisas. Não colocando a esperança em pessoas nos frustram, políticos nos frustram. Às vezes alguma pessoa, o seu namorado, o seu esposo vai te frustrar. Eu frustro algumas pessoas, sou frustrado por algumas pessoas, mas a minha esperança não está nela. Está no Senhor que criou os céus e a terra. Amém? Que Deus te abençoe e que você possa, nesses dias, se você se encontrar sem esperança, entender que as circunstâncias podem ser mal, mas você tem um Deus que está vivo dentro de você e vai te ensinar todas as coisas. Que Deus te abençoe e que essa palavra venha a ser mesmo implodida dentro de você e possa fazer o efeito. Em nome de Jesus. Amém?